Bom, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês por aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante também, que é sobre Na verdade, o tema da nossa live de hoje é Abraça os seus sonhos, né? E é um tema que a gente gostaria de explorar um pouquinho para aquelas pessoas que gostariam de ter uma oportunidade de estudar no exterior, né? Então, a gente vai dar início a esse bate-papo, pedindo para que para que as nossas participantes se apresentem brevemente, tá? E que vocês falem o nome de vocês, falem um pouquinho do curso que vocês estão fazendo, ou qual curso vocês pretendem fazer, quais são os desejos de vocês aí de viver essa experiência no exterior e falar um pouquinho sobre isso. E aí eu peço para vocês, pessoal que está assistindo, se vocês tiverem perguntas, por favor, pode mencionar as perguntas nos comentários, tá? E se por acaso a gente não responder, vocês, por favor, nos avisem aqui que a gente responde em seguida. Repete a pergunta, na verdade, porque rola muito rápido a barra de comentários e às vezes a gente perde. Tá bom? Tá certo. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo. A gente vai começar com a nossa participante, Lucy. Gostaria de dirigir a primeira pergunta para você. Uhum. Já aproveitando e já vai dizendo a quem é você, Isso. O curso que você vai fazer. Isso. Pode primeiro falar um pouquinho de você e aí depois eu faço a pergunta. Tá bom, eu sou Lucy ou Lucimar, sou paulista, sou de São Paulo, mas estou nos Estados Unidos. Cheguei faz 3 meses. Eu tenho 61 anos, sou formada, eu sou tradutora pública, sou intérprete, tenho pós-graduação em comunicação empresarial no Brasil. E agora eu faço aqui, eu frequento esse Community College e vou para obter uma que a gente chama de Associate Degree, que é uma graduação de especialista em comunicação ou comunicações, comunicação e artes. O meu curso é de 2 anos. O que mais? Acho que é isso, por enquanto. É isso. Perfeito. Vamos passar para a Pietra para ela fazer essa breve, depois a Lara, e a gente começa nas perguntas. Vamos lá, Pietra. Vamos nessa. Deixa eu me apresentar aqui, que acho que eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente. Então, é o seguinte, eu comecei a fazer faculdade no Brasil, na verdade. Eu comecei a fazer engenharia biomédica, mas eu sempre quis ter uma experiência como estudante atleta nos Estados Unidos, né? Porque, como vocês sabem, como a gente sabe, eles investem muito nos esportes. Então, eu queria muito ter essa oportunidade. E aí, por questões de elegibilidade nas ligas universitárias, eu não poderia aplicar diretamente para a faculdade de 4 anos, porque eu já tinha começado a estudar no Brasil. Então, eu optei por tentar ter essa oportunidade em uma community college. E aí, eu consegui uma bolsa atleta de 100% na Rowan, para jogar futebol e estudar. Só que aí veio o Covid, atrapalhou, né, a vida de todo mundo. E aí eu fiquei estudando online de casa. Eu passei 1 ano e meio estudando online de casa. Comecei a fazer engenharia mesmo. Eu pretendo continuar na área. E agora, na verdade, eu decidi mudar para Computer Science, porque é algo que eu sinto que tem mais a ver com o que eu quero para o meu futuro. Então, estou nesse desafio agora, para terminar, né, esses 2 anos. Na verdade, eu vou precisar ficar um semestre extra aqui, que seria o FO agora. E aí eu vou pegar esse diploma, como a Lucy falou, de Associate Degree. E os meus planos são de transferir, né, para uma faculdade de 4 anos e pegar realmente o bacharelado na área. Beleza, que bacana. A gente vai explorar bem mais sua trajetória daqui a pouco, Pietra. E é de Recife, né? E você é de Recife. Já deu para ver o sotaque, né? Não tem como negar. O sotaque é minha parceirinha. Eu sou de Natal, Pietra. Coisa boa, coisa boa. E você, Larinha?
Oi, meu nome é Lara. Eu mudei para cá, para os Estados Unidos, quando eu estava no 7º ano. E agora eu estou no meu último ano do ensino médio e eu estou indo para a faculdade para estudar neurociência na Universidade de Pittsburgh. Muito bem. Uau, parabéns, Lara. Daqui a pouco a gente vai perguntar mais explorar coisas sobre também. a sua história. Ok. Sim, então nós vamos dar início aí à primeira pergunta direcionada para a Lucy. Lucy, o que é que te fez ter o desejo de vir estudar no exterior, mesmo já tendo a sua carreira consolidada no Brasil? Quando eu fazia a faculdade, eu entrei muito cedo na faculdade, né, na graduação, faz bastante tempo, as meninas aqui não têm ideia, eu entrei em 77, eu tinha 17 anos e meio, e desde aquela época eu sempre falei, sempre estudei inglês, desde os 10 anos, e eu sempre tive vontade de um dia estudar no exterior. Mas não, eu queria primeiro me graduar no Brasil. Então, na realidade, eu trouxe de volta um desejo antigo e, ao mesmo tempo, hoje, bem já madura, e como você falou, Milena, depois de construir, criar família, né? Eu tenho 3 meninas formadas, pós-graduadas, inclusive. Uma delas mora aqui, mas as outras 2 estão no Brasil. Então, o meu objetivo de criar e formar a família, eu consegui cumprir, né? Nós conseguimos cumprir. Então, depois de carreira consolidada, família, as meninas andando, né? A família andando sozinha, caminhando sua jornada, eu achei que era hora de tirar da gaveta esse sonho que, por outras escolhas, outros propósitos que vieram antes, eu deixei quieto, deixei adormecido, né? E aí foi quando desde 2000, eu tive várias candidaturas para estudar no exterior, desde 2012, eu fui aceita em várias universidades estrangeiras, na Inglaterra, em Portugal, mas não era o momento, né? A gente tem que saber direitinho o momento e se não acontece, não olhar para trás, né? E, apesar da pandemia, como eu já vinha pesquisando durante 3 anos, estudar nos Estados Unidos e fazer community college, porque tem um custo mais acessível para quem, como eu, se autofinancia, né? E já, enfim, usa as economias para estudar no exterior, diferente, e na minha idade não se consegue bolsa, mesmo que eu fosse uma boa jogadora de futebol. Então, eu tirei, né, mesmo durante a pandemia eu continuei pesquisando visto, e quando eu percebi, em junho do ano passado, eu voltei a pesquisar, puxei das minhas planilhas as opções de lugares na Costa Leste, porque aí eu ficaria mais perto da minha filha, e acabei desaguando na Rome, que fica aqui no sul de New Jersey, em Burlington County, porque eu acabei, a Juliana é ESL, minha filha é ESL Advisor lá, e eu achei que seria uma boa opção, embora eu tivesse também Filadélfia, Pensilvânia, Filadélfia, Pittsburgh e Nova York. Eu tinha 4 opções. Aí tinha Maryland também, mas aí eu acabei optando por New Jersey. Para mim, é uma realização, né? Para responder talvez mais objetivamente a sua pergunta, é uma realização daquele sonho que estava guardadinho na gaveta com fita e tudo, tá? Ele não estava lá mofando, ele estava guardado com fita, para eu me dar de presente em algum momento. Então, é um presente para mim, é uma realização e, ao mesmo tempo, é educação continuada, porque eu estou olhando a comunicação sob outra ótica. Estou estudando antropologia, estou estudando política americana, tudo isso vai agregar valor porque eu já faço para aquilo que eu construí ao longo desses 50 e 60, quase 60 anos. Poxa, então é isso. Bacana. Em linhas gerais. Muito bacana. Respondi? Respondi. Sim, Opa! perfeitamente. E assim, é muito bacana porque a gente vê pessoas com a metade da sua idade achando que é tarde. Não, passou. Não. E deixa mofando, né, esses sonhos. Por isso que também esse tema, né? Que não tem idade, né?
Exato. Não tem idade. A gente querer Não, fazer, né? E fazer acontecer, né? E Pietra é minha coleguinha. é A Pietra é minha coleguinha. super inspiradora a sua história, né? A Pietra é outra. Obrigada. Eu ouvi um podcast da Pietra, daí surgiu, Pietra, o convite para você. Eu ouvi um podcast seu falando um pouco, né? Dando um briefing dessa tua jornada, né? Como atleta, como estudante. E aí eu vou puxar um pouquinho para as nossas origens, porque Recife ainda é uma cidade bem, né, desenvolvida, mas às vezes a gente se sente um pouco meio que isolado no Nordeste do Brasil e parece que nada vai acontecer ali, né? Que a gente tem que correr atrás, a sensação que muitas vezes eu tinha, que eu tinha que correr mais do que os outros para poder alcançar, né? Chegar na mesma velocidade para alcançar isso que a gente quer. E aí você hoje realiza um sonho de muita gente, porque você está num país de primeiro mundo, né? Referência em educação mundial, né? A gente queria saber um pouquinho, Pietra, desse teu processo. Pietra, estudante de engenharia em Recife, quando surgiu, assim, quando você mudou a chave, assim, não, eu quero, eu vou atrás, eu vou correr, né? E que você fale um pouquinho também dessa tua jornada de atleta, porque uma questão que tem pessoas, talvez, que estejam nos assistindo agora, né, que são atletas e querem buscar esse sonho. E muitas vezes querem dicas que são preciosas para poder conseguir alcançar o que você conseguiu, de estar aqui. Com certeza. Eu acho que é importante também mostrar, porque eu fui atrás disso um pouco tarde em relação ao parâmetro de idade de atletas, né? Então, eu meio que fui atrás um pouquinho tarde, porque eu tenho 25 anos agora. Então, é uma idade um pouco mais avançada para quem está nesse mundo. Então, deixa eu explicar um pouquinho de como é que foi o meu contato com o esporte, quando é que essa chave virou. Eu jogava futebol, né, desde pequena, só que eu tinha dado uma pausa muito longa, porque, como você disse, eu não via como conciliar os dois, né, na minha cidade. Não tinha muito um suporte ou um lugar que eu pudesse jogar, um lugar que eu pudesse estar envolvida em competições, né, em treinos de alto nível, digamos assim. Então, eu realmente foquei muito mais na minha parte acadêmica. E aí eu fui aprovada na UFPE em 2016. Então, comecei a fazer engenharia biomédica na UFPE. Mas é aquela coisa, você vai... os anos vão se passando e eu sentia muita falta de praticar futebol, de jogar e tudo mais. E aí, em 2018, eu lembro que foi um ano de Copa do Mundo. E aí eu comecei a buscar realmente. Eu vi algumas pessoas nas minhas redes sociais tendo acesso a essa oportunidade, né, de estudar fora com a Bolsa Atleta. Ixi, Então eu tive essa curiosidade e comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí foi quando eu coloquei na minha cabeça. Eu vou atrás disso. E aí nessa época é importante dizer que meu inglês, meu Deus, era um inglês só de escola, assim, eu não sabia muito. E eu botei na minha cabeça. Eu vou voltar a treinar, eu vou estudar inglês, vou fazer o TOEFL. E aí eu realmente comecei a me dedicar, né, a esse processo, a entender melhor como é que funcionaria para conquistar uma bolsa como estudante atleta. Porque é um processo um pouco diferente da aplicação acadêmica, digamos assim. Tem algumas partes que são mais simples, outras mais complicadas, mas explicando aqui rapidinho como é que funciona, né, para você conseguir uma bolsa atleta. Então, basicamente, você precisa fazer o TOEFL, como quase todo mundo, porque é um requerimento das faculdades americanas, e você precisa ter um material de vídeo jogando o seu esporte. E aí, com isso, você pesquisa, né, nos sites das faculdades, onde tem a parte dos atletas, né, e procura realmente pelo seu esporte e pelo e-mail do treinador responsável por aquele esporte. E aí você começa a enviar o seu material de vídeo para esse treinador. E aí a parte que é diferente e é que é um pouco engraçada é que você recebe a proposta de bolsa antes de você ser aceito.
ou aceita. Olha só. Olha que legal. Isso, você recebe a proposta de bolsa pelo e-mail, né? Então, na verdade, depende de cada treinador, do estilo dele de negociar. Então, alguns treinadores falam logo de primeira, olha, eu tenho essa bolsa disponível para você. Outros preferem, olha, vamos marcar uma ligação, vamos conversar melhor. E aí eles fazem a oferta, né, da bolsa pela ligação. Então, realmente depende muito da faculdade, do treinador, da treinadora. E aí, eu comecei esse processo em 2018, né? Primeiramente, eu precisava voltar a treinar, que eu tinha passado anos sem treinar, então foi um processo enorme, porque eu tive muitas lesões e aí, a partir disso, eu foquei muito no meu inglês. Então, eu comecei a ter uma imersão, realmente, lá dentro da minha casa. Então, todos os dias eu tentava ler, escrever, falar, ouvir, e eu melhorei bastante, evolui muito, né? Então, de 2018 para 2019, eu passei realmente tentando melhorar, né, o meu inglês, a parte física. E aí, em 2020, no começo de 2020, eu comecei esse processo de enviar e-mails para os treinadores, comecei a receber as propostas e tudo mais. E aí foi quando eu recebi essa oferta de bolsa da Loan, né? Só que, infelizmente, veio a pandemia e tudo mais. Então, eu acabei estudando, ficando em casa, né, mesmo. Não tive como vir para cá antes, porque o consulado estava fechado. Então, eu fiquei estudando online de casa. E aí, finalmente, né, quando o mundo começou a abrir novamente nesse ano, eu consegui tirar o visto e vim para cá nesse semestre. Muito bacana. A gente vai explorar você ainda mais daqui a pouquinho. Mas bem interessante a Pode história mandar dele. bronca. Muito Muito legal a interessante história. e inspiradora também, né? Porque Sim. é esse o propósito, para dizer que, ó, não é impossível não, né? Exato. Corra atrás. Vai ter que uma correr hora vai. atrás, né? É fácil? Não, não é, porque você vai ter que vencer seus próprios desafios, né? O desafio é você com você mesma. Barreira do idioma, né? Mais tarde eu vou querer que vocês falem um pouquinho mais do Quando ESL. chega aqui, Aham, aí é que o desafio sim, começa de verdade. Exato. E exatamente. Você, É, você, Pietra, ainda teve o desafio de enfrentar uma pandemia junto com tudo isso, né? Então, foi um diferencial a mais, um obstáculo complicado, né? Mas que ainda assim não foi aham. obstáculo para você, porque você superou. Muito legal. né? Parabéns. E aí agora vai a pergunta para a Larinha, que é a caçulinha. Isso. Que tá... a caçulinha desse grupo, a Lara está saindo agora do high school, né? Já foi aceita no curso que ela queria, na universidade que ela queria. E a gente queria, Larinha, que você falasse um pouquinho do processo de aplicação, de submissão para uma vaga na universidade americana. Logicamente que, como o da Pietra, vai ser um pouquinho diferente, porque a sua situação é de residente permanente. Você é um estudante local que está se aplicando para uma vaga, né? Então, assim, eu queria que você explorasse um pouquinho isso, porque no Brasil, por exemplo, nós temos o famoso vestibular. Você faz uma prova, se você for aprovado, você vai para aquela universidade que você escolheu, né? Aqui são as aplicações, né? Você submete um currículo. O que é que conta, Lara, para você ter sucesso, né? Para que você seja aceita em uma universidade aqui? Então, quando você vai aplicar para a sua faculdade, eles pedem suas notas, eles pedem extracurriculares que você fez pelo teu caminho no high school, e eles pedem umas notas de umas provas chamadas SAT e ACT. Essas provas são provas que são mais determinadas no quanto você estuda para essa prova. Normalmente não é o que você aprendeu na sala de aula, mas é o quanto de preparação você fez para fazer essa prova. E para extracurriculares, eles querem que você faça isso para mostrar que você está envolvido na escola e que você você vai continuar sendo envolvido nessa escola quando você for para a universidade ou para a faculdade que você quiser ir. E isso é muito importante no teu caminho, porque eles querem que as pessoas que vão frequentar a faculdade
sejam envolvidos nas extracurriculares, que estejam continuando a poder, tipo, se envolver, mas também ajudar o próximo, a próxima geração de alunos. E também as notas são muito importantes. E aqui eles têm um sistema de aulas que tem o Honors, AP, que é Advanced Placement, e tem acadêmico e essencial. Então, basicamente, eles oferecem várias aulas em vários níveis diferentes. Tem um que é mais fácil, mais avançado, e tem uns que são no meio. E o que eles querem? Eles querem ver que você está continuando a se esforçar, a você conseguir chegar ao certo ponto que você está indo bem nas suas aulas e você está fazendo o máximo possível para você poder ficar se melhorando, assim, para você poder Se superando. crescer, para você crescer. E eles também, uma parte essencial da sua aplicação também é o seu essay, né? Que é uma redação que você escreve sobre si mesmo. E normalmente o que eles dão são 6 tópicos e você escolhe um tópico que você quer explorar. E você escreve sobre isso, mas só que uma parte importante dessa redação é que eles não querem saber o que você fez na tua carreira do ensino médio, ou, sobre suas notas. O que eles querem saber é mais sobre você, porque eles vão conseguir ver tudo que você fez nos outros materiais que você mandou para eles. Então, é muito importante você explorar um pouco de si mesmo, que você não consegue mostrar nas suas notas, nas suas extracurriculares, mas também que você consiga mostrar, você consegue se vender para a faculdade, porque o que eles realmente querem ver é que você sabe escrever e que você vai poder adicionar alguma coisa para a faculdade. Muito legal. É muito interessante essa visão de você, como que você pode devolver de alguma forma para a comunidade na qual você está inserido, né? Tudo isso que você aprendeu ao longo da sua vida, seja ela escolar, né, no ensino médio ou no decorrer da vida, né? Porque essas atividades extracurriculares, né, Lara, só me corrija se eu estiver errada, elas são oferecidas desde do que seria o ensino fundamental no Brasil, que é middle school aqui, né? E intermediate school e high school, não é isso? Em todos esses níveis são oferecidos esse tipo de atividade, correto? Sim, eu acho que sim, mas só que quando você vai para o high school ou para o ensino fundamental 2 aqui, eles começam a oferecer em várias áreas diferentes. Então, se você gosta mais de matemática, você vai se envolver na matemática, mais para essa área que você está querendo ir. E quando você já sabe, você tem uma ideia do que você quer fazer na faculdade, o que você quer fazer aqui eles oferecem eletivas, que são aulas opcionais que você pode fazer em qualquer área de estudo que você quer. Então, se eu quero computação, eu vou fazer uma aula que está na computação. Se eu quero fazer alguma coisa internacional, eu vou fazer aula de outra língua. Então, dependendo do que você quer fazer, você vai fazer você vai estudar o que você quer, mas só que você também vai fazer esse esforço a mais para você se envolver na escola e nessa área. E quando você mandar você mandar a tua carta e todo o teu material para a universidade, eles vão ver isso e eles vão levar isso em consideração. Ok, Lara, obrigada. Lara, e a Super importância do feliz. trabalho voluntário? Como é que é isso? Então, Eu aqui, acho que eu dependendo Ah, é o extracurricular. Ok. Não, mas pode dizer, Lara. dependendo do tipo de faculdade que você está indo, acho que para community college especialmente e para outras faculdades que eles realmente focam nessa ideia de você ajudar a próxima geração e você ajudar tipo, outras pessoas, eles olham para trabalho voluntário, mas também tem clubes que você trabalha dentro da escola que eles te oferecem várias oportunidades de fazer coisas como voluntário. Ok, perfeito. Uhum. Muito bem. Muito bom. Cheio de história, dá para passar aqui conversando sobre isso. Sim, com certeza. Oh, Olha só, agora nós vamos Muito. questionar mais um pouquinho a nossa participante Lucy. Lúcia, a gente quer saber um pouquinho de você. Como é que foi para você ou está sendo a sua adaptação no sistema acadêmico internacional? E se você
teve algum suporte de alguém para te ajudar nesse processo? Seja uma relação, uma questão mais específica com a universidade ou uma questão mais específica com adaptação ao local, à cultura. Como é que foi isso para você? Eu, até por causa da minha jornada, né, da longa estrada, eu viajei muito para cá, para o exterior, várias vezes, sempre com a desculpa de estudar. Então, eu sempre, né, a gente sabe viajar, para viajar a gente precisa fazer um plano, né? Então, eu nunca fiz viagem a turismo. Ah, vou viajar, vou visitar museu e fazer compra. Eu sempre fiz viagem dando um jeito de encaixar algum estudo. Então, mas de qualquer jeito era com outro, vamos dizer assim, com uma outra capa, né? Vamos dizer assim, né? Quando você viaja, mesmo para estudar por curto período, você vem, é temporário. Então, a visão que você tem, a lente que você tem do local, Estados Unidos, vou falar mais Estados Unidos, mas eu também já fui para Londres, para a Áustria. Então, mas Estados Unidos, a lente que você tem é outra. E é uma lente que eu diria que é intuitiva até, não é uma coisa que você programa, né? Então, para agora, eu fiz todo o meu processo de candidatura, eu fiz tudo sozinha. Eu sempre fiz tudo sozinha, visto, escolha, buscar, etc. e tal. Mas eu percebo que mesmo tendo viajado, tendo vindo estudar outras vezes por períodos curtos, que esse é o mais longo, né, de 2 anos, a minha lente agora é outra, né? É como se a gente pusesse o pé no chão e aí você passa a fazer parte daquela nova realidade que é de um estudante num campus. No meu caso, para mim, eu levo numa boa. Mas eu falei para vocês lá atrás, eu entrei muito cedo na faculdade e tinha gente madura, me lembro até hoje na graduação. Gente que na época eu olhava que parecia que tinha 70 anos para mim, porque eu tinha 17. Eu hoje, né, assim, 2 dos meus cursos, com certeza eu sou a mais velha, né? Porque a maioria, quem faz Community College, a gente falou várias vezes aqui, Community College é uma faculdade, aqui existe, é um sistema que existe nos Estados Unidos, que para fazer a correlação com o Brasil, seria uma faculdade parecida com a FATEC, um tecnólogo de 2 anos no Brasil, para você ser especialista, né? Esse é o Community College. Por isso que a Pietra explicou que ela depois talvez vá fazer o bacharelado, né? E a Larinha que está indo também para bacharelado. No meu caso, não, eu vou ter eu ia falar degrau, gente. Eu vou ter uma graduação de especialista. Então, apesar de ter viajado e tal, de ser madura, eu acho que tem uma adaptação, sim. Adaptação ao ambiente universitário, porque é community college, mas é faculdade. Claro. Ao ambiente universitário, ao sistema. O sistema é completamente diferente do Brasil. A parte de humanas, onde eu estou, que é liberal arts, tem muita redação, eu escrevo todo dia. O que, para mim, não... A Pietra falou que precisou fazer o TOEFL. Eu não precisei, eu fui dispensada. Eu não precisei fazer teste nenhum. A pessoa que estava aqui nos Estados Unidos fez uma entrevista, uma virtual comigo, me perguntou várias coisas e eu fui dispensada. Isso consta, inclusive, no meu formulário, porque a documentação do visto de estudante é bem complicada, o nosso famoso SEVIS, né? O SEVIS e o I-20, e lá consta que eu fui dispensada do teste, né? Então, essa foi uma facilidade, mas eu estou ainda em processo de adaptação ao ambiente universitário, é uma realidade diferente, a comunicação com os professores é diferente, totalmente. Você pode se comunicar por e-mail, mas eles são muito formais, eles se identificam todos como doutores, né? Sou doutora tal, né? Então tem uma formalidade muito forte, né? Acho que a Pietra pode complementar. Mas eu digo para vocês o seguinte, gente, quando eu vou para a universidade, os dias que eu vou, tenho 2 dias que eu vou para a faculdade, eu adoro. A gente já está entrando num clube, eu me engajo, eu levanto a mão para tudo. Olha que legal. Eu tô assim, é muito puxado, porque a gente tem prazos, sempre prazos, muita lição. Acho que a
tem muitos prazos pesados para cumprir, e se você não cumpre, você leva 0 na hora, tá? Então, é bastante desafiador, é um sistema totalmente diferente. Eu que já estudei, já fiz graduação e pós-graduação, é um sistema totalmente diferente, bastante intenso ou intensivo, muito mais. Eu não vou dizer, o do Brasil é um sistema bom, mas aqui é bem diferente e força bastante sua parte intelectual, né, que você desenvolva, que você se dedique, pesquise. Eu acho que... Deu uma travada. Em que você tem de ler, você tem de pesquisar, depende muito de você. Acho que espero ter respondido. Se faltou alguma coisa, Pietra, você me ajuda a complementar. Mas eu estou em adaptação. Agora eu já peguei no tranco, já peguei. No terceiro mês, Sempre pega. já peguei. Sempre dá um jeito de pegar. E só uma coisa, e não é o idioma o problema, gente, é muito mais. Eu posso imaginar, tem Mais muitas para outras você se adaptar. adaptações que E também só são respondendo, difíceis. Milena, eu não tive ajuda, fiz uma autoajuda, assim, porque eu não tinha muito a quem recorrer e o nosso orientador internacional não orienta nada. Meu Deus. E a pergunta para a Pietra vai ser também nesse sentido, né? Na tua experiência, na tua vivência, quais foram as principais dificuldades enquanto aluna estrangeira? E você já começou a delinear um pouquinho na tua resposta anterior a respeito do idioma que você correu atrás, você foi fazer o TOEFL e tudo. Existe as escolas americanas, tanto escolas de high school, escolas normais, como as universidades, os colleges, eles oferecem para o aluno estrangeiro essa disciplina que é ESL, que é English as Second Language, né? Inglês como segunda língua. Você precisou frequentar essas aulas? Como é que foi para você? Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre o ESL. Então, no caso do ESL, eu não precisei fazer, porque foi até engraçado, porque eu fiz o TOEFL antes de começar a aplicar para as faculdades. Porque eu sabia que era um requerimento das faculdades e já seria algo que eu, digamos assim, algo que eu poderia cortar da minha lista. Uhum. Então, quando eu recebi a bolsa para Rowan, é engraçado porque eu tirei 95 no TOEFL, uma nota boa, e eles não quiseram aceitar. Eu tive que fazer tipo uma redaçãozinha com uma pessoa específica do ESL, e aí eles me aprovaram e eu já comecei a cursar English Composition, que seria tipo uma matéria de escrita, digamos assim. E aí eu já consegui no meu primeiro semestre ter acesso às cadeiras normais, né, da faculdade sem precisar fazer as aulas de inglês. Só que o ESL realmente é uma oportunidade muito boa para quem não tem o inglês tão bom, mas de alguma maneira quer, né, começar a viver essa aventura nos Estados Unidos. Então eu diria que é uma ótima oportunidade, né, uma ótima porta de entrada para a faculdade americana, né? Você entrar no ESL e depois continuar na faculdade, eu acho que é uma oportunidade realmente muito boa, porque você começa de alguma forma a vivenciar nesse ambiente acadêmico. Então você já começa a ser inserido nesse meio. Então acho que realmente é muito bom. Porque, só interrompendo e já pegando o teu gancho. Eu sou brasileira. Aí eu não quero fazer a graduação, eu não quero ainda, né, o bacharelado ou o associate. Eu posso me matricular, então, só para fazer o ESL? Não? Não. Eu acho que depende da faculdade, na verdade, né? Depende. No caso da Rowan, posso te ajudar a responder, Pi? No caso da Rowan, na verdade, os community colleges, eles existem em todos os Estados Unidos, mas as regras variam. E eu digo para vocês porque eu conheci muito bem a de Pittsburgh, Nova York, Maryland. Então, as regras variam, até porque o sistema político e até jurídico nos Estados Unidos dá muita independência para os estados e para os municípios, né?
Então, o ESL, Lari, te respondendo, você não pode só se candidatar para um community college, pelo menos na Rowan. Eu vou só fazer, como o meu inglês não é muito bom, eu vou me candidatar e fazer ESL. Você vai poder fazer o ESL, mas você vai precisar escolher o que eles chamam de um major. Major é uma cadeira. Né? Então, você pode escolher, geralmente nós brasileiros, praticamente já vimos, como é o caso da Pietra, que já estava quase se formando lá em Recife, eu formada, a maioria dos brasileiros que nós temos encontrado já tem estudo em andamento, ou até são formados, os que são maduros como eu já são formados, têm mestrado, mas estão no Community College. Então, a gente conhece um casal, inclusive, que está só no ESL, mas eles tiveram que escolher uma cadeira. Então, você vai ter que escolher uma cadeira e pagar, e aí você vai poder frequentar as aulas de inglês como segunda língua, com um tutor. A Rowan tem um sistema de tutoria para poder esclarecer dúvidas, não para ajudar a fazer lição de casa, mas esclarecer dúvidas e tudo mais, porque o ESL ajuda principalmente na parte da escrita, na redação. Eu estou te perguntando porque, por exemplo, nessas oportunidades de educação continuada, as universidades e colleges oferecem cursos de inglês que não são o ESL. São cursos à parte. E você também pode vir fazer, né? Eu perguntei justamente para ver se era a mesma coisa, mas não é. São coisas distintas, correto? São distintas, são. Tá. Então, continua lá, Pietra. São Fala das distintas. suas dificuldades. Esclarecido o ESL. Então, eu acho interessante porque eu consegui ter essa experiência de estudar online de casa e estar aqui presencialmente. Então, são coisas completamente diferentes, né? Então, onde a gente está, por exemplo, que é em Mount Laurel, o acesso ao transporte público é terrível. Então, eu acho que na hora de escolher uma faculdade, né, você deve levar em conta muitas coisas. E isso foi algo que eu falhei. Foi algo que eu não procurei muito sobre. Então, tem a questão do custo de vida do local, tem a questão do acesso ao transporte público, se é cidade, se é subúrbio. Então, tudo isso, né, acho que são fatores muito importantes e que a gente acaba deixando um pouquinho de lado, mas que afeta muito o nosso dia a dia aqui, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu cheguei em janeiro, então eu não tenho a carteira de motorista daqui. São coisas que eu estou indo atrás gradualmente, então eu não tenho carro. Então, eu dependo de transporte público, dependo de carona, dependo da minha disposição de andar. Então, eu acho que são fatores importantes, né, na nossa adaptação e que a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E só uma coisa, só para complementar, você que vive as duas realidades de universidades no Brasil e aqui, você percebeu alguma diferença, por exemplo, no modo da aula? Porque no Brasil você vai para sua aula e você tem um professor lá que vai explicar a aula do dia, a matéria inteira, tirar suas dúvidas. Como é aqui? É igual? Então, eu acho que no geral é bem diferente. E o primeiro ponto é o seguinte, pelo menos a minha experiência na UFPE é que, nossa, tinham algumas aulas que chegava a ter, acho que mais de 60 pessoas dentro de uma sala. Então, você não se sente muito confortável, digamos assim, para perguntar, ou eu acho que é mais complicado nesse âmbito. E no geral, eu acho que os professores daqui dos Estados Unidos, eles são mais acessíveis e mais flexíveis, né? Então, a gente está numa sala de aula que tem menos, né, pessoas, então você consegue ter uma atenção melhor do professor. Então, isso é uma coisa que, para mim, é um fator importante. Eu consigo participar muito mais das aulas aqui do que eu participava lá por conta disso. Sim, verdade. Então, acho que seria essa questão de acessibilidade, né? Os professores são mais acessíveis aqui, no geral são mais acessíveis aqui. E eu gosto dessa questão do tamanho das salas, né? Assim, no geral, pelo menos na Rowan, a gente tem uma quantidade menor de alunos dentro da sala de aula.
E aí eu acho É. que é diferente é a questão justamente de tarefas de casa, né? De lições que a gente precisa entregar. Porque no Brasil, basicamente, fazer as provas só. Assistir as aulas e fazer as provas. Aqui não. A gente precisa entregar, né, as tarefas semanalmente. Então é uma demanda Semanalmente. maior, digamos assim. É, é. É isso mesmo. Entendi. Semanalmente, com os prazos, né? Você nunca descansa de fazer tarefas, nunca descansa. E tem os exames, tem as provas, né? Tanto de meio do semestre quanto do final. Então, o volume de teste do seu conhecimento e de absorção da matéria é enorme, né? A gente está falando enorme mesmo. Então, a gente está falando de 50 perguntas, quando é pergunta, né, de múltipla escolha, nem sempre é, sem falar que é importante também ser muito aberto à tecnologia, né? Talvez, em teoria, né, uma pessoa da minha idade fosse sofrer, né? Mas, para mim, não é um grande problema, porque eu sempre fui muito de fuçar, né? De ficar nosy, né? De ficar... E como eu venho da época da máquina de escrever, eu acho que é até uma vantagem. Então, explorar, a gente tem que entender a plataforma, tem que se comunicar com ela, tem que focar, tem que olhar e-mail toda hora, né, Pietra? Os e-mails, porque os professores comunicam por e-mails, colocam os anúncios lá, então é muito interativo. Não dá para ser, não é uma coisa estática, é extremamente interativo. Perfeito. Olha, a nossa conversa, para variar, tá ótima, né? Mas a gente está aí chegando a 15 minutos do final. Impressionante. Sério? Não, sério. E assim, antes de eu pedir para as meninas, cada um de vocês darem uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, eu queria só... Lari, tem uma pergunta que estão fazendo aqui para nós nos comentários. Se a Embrace cuidaria do processo antes da chegada, né? Que nem o que a Pietra vivenciou e o que ela mencionou, que ela falhou na questão de não ter visto essa questão do transporte, né? Custo de vida, essa coisa toda. A gente faz essa parte, não do processo, por exemplo, a parte de visto. Você não pode vir para cá ilegal, você tem que ver o visto, você tem... Tudo é uma negociação entre você e a universidade. O que a Embrace trabalha é nessa assistência pré, no planejamento. Por exemplo, nós poderíamos ter ajudado a Pietra, né? O que é que você quer fazer, qual o curso que você quer fazer, e a gente faz esse mapeamento, te mostra, né, os prós e contras, a questão do acesso de transporte público, qual seria o melhor lugar para você morar, se seria aqui, se seria ali. Então, essa parte de planejamento a Embrace faz sim, né? Mas a parte de visto, que é uma questão de imigração, né? Essa parte documental, quem faz é como a Lucy falou, ela fez sozinha. Tem empresas que fazem esse processo, né? Que vai funcionar como se fossem despachantes. E aí aumenta teu custo também quando você contrata esse tipo de empresa, né? Exato. Então, assim, depende muito da disponibilidade. Se você é uma pessoa que não tem dificuldade de ler em inglês, por exemplo, né? Se tem essa disponibilidade que a Lucy tem de fuçar, como ela diz, de procurar. Eu tenho uma dificuldade terrível com a parte de tecnologia, mas eu tenho os universitários lá de casa que são meus filhos. Meu marido, eles me auxiliam nesse processo, né? Porque essa parte, às vezes, é chatinha, são muitos formulários para preencher, mas isso é uma coisa que o próprio estudante pode fazer, né? E a gente auxilia. Você está no projeto, eu quero fazer um curso de educação continuada. Que tipo de curso você quer? E a gente explora com você, te ajuda nessa pesquisa. Tudo isso a gente faz, né? Mas a parte da matrícula em si é você com a própria universidade, né? A parte de estadia, a gente vai te dizer, olha, tem esse bairro fica próximo da universidade, você teria que pegar esse transporte, você leva tantos minutos para chegar, o bairro é assim, assado. Isso a gente faz. Mas a parte de receptivo, você que vai alugar seu apartamento, a gente tem uma parte de relocation, né? Um serviço que a Embrace oferece. Né? Quando você chega, a gente vai dar uma olhada com você, vai te mostrar, olha, tem essas opções aqui. Mapear. E aí, mapear junto com você. Né? O aluguel é você e o proprietário da casa. Isso. Eu acho que eu respondi, né? Se faltou alguma coisa, fala aí. Né? Aí você... Eu posso só... Oi. E vai muito só para complementar, Lucy, da necessidade do estudante, por exemplo.
Ah, eu sou advogada, então eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos. Aí a gente vai, olha, tem esse aqui, tem, por exemplo, tem o LLM. Você pode fazer o LLM. Ah, eu sou médica, eu quero fazer uma especialização. A gente ajuda nesse projeto, né? Às vezes você já sabe o curso que você quer fazer, já entrou em contato com a universidade, então assim, a gente vai te ajudar nessa parte do planejamento que a Pietra disse que falhou, no transporte público, o custo de vida da região. Isso aí faz esse mapeamento. Pode falar. Eu queria só rapidamente comentar que talvez o passo a passo, né? Às vezes a gente está falando da universidade e tal, né? A gente já está contando, nós estamos na universidade e tal, mas o processo para você conseguir o visto, seja ele qual for, para estudante, para você obter, entrar, começar o processo lá de solicitação de visto no Brasil, você já tem que ter sido aceita na universidade. Isso vem antes. Então, você faz a pesquisa, sabe? Se candidata, a universidade te aceita, seja com TOEFL, sem TOEFL, não importa. A universidade vai te enviar uma carta por e-mail, que meu processo todo foi virtual, né? Como foi também o da Pietra. Eu recebo uma carta, com essa carta é que eu vou entrar, solicitar o visto de estudante, e eu, no meu caso, eu faço tudo sozinha, e eu acho que não vale a pena contratar, como a Larissa falou, gasta muito, já só com o próprio visto, imagine contratar um despachante. Então, é preciso ser aceito pela universidade, seja ela qual for, antes. Só queria acrescentar. Isso é importante. Né? É um passo anterior à aplicação do visto. Anterior. É muito trabalho, é muita pesquisa antes. Gente, tem opções 1000 de cursos aqui. Tem. Ah, eu estou de férias em julho, que é época de verão aqui. O que tem de summer camp que eles falam, de oficina de impressão 3D, robótica, de cinema não sei de quê. Sim. Todo tipo de curso tem nesse país. Tecnologia, robótica, de todos os preços também. Né? Então, assim... É possível. Por isso que tira o sonho, né, do papel e vive. Exato. Porque... Tira o laço. Tira o lacinho do sonho, como eu fiz. Permita-se. Permita-se, eu estou me permitindo, gente, é isso. Obrigada aí por me lembrar, é isso mesmo. São experiências, assim, super inspiradoras, né? A Lara ainda não passou, não viveu esse perrengue de vocês, porque já estava numa situação, ela tem visto de residente permanente, o processo é diferente, é mais simples, né? Ela tem só que se aplicar e ser aceita e tá tudo certo, né? Mas para o estrangeiro tem esse passo anterior, de ser aceito para poder fazer a aplicação do visto. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Agora realmente a gente gostaria que vocês fizessem para nós aí uma mensagem final, cada uma de vocês. Meu Deus. Começa com a Lúcia, Pietra e Lara. Ai, meu Deus. Ai, gente, esse negócio de mensagem final... Uma dica valiosa. Assim. Né? Assim, na tua vivência, se eu tivesse tido essa dica, eu teria feito diferente. Alguma coisa assim do tipo. Se eu tivesse tido a dica? Ou então, assim, alguém que, como você, está querendo tirar essa fita desse sonho, né? Qual seria uma mensagem que você diria? Alguém na Lara, no caso da Lara, alguém que está no Brasil que quer se aplicar para uma universidade aqui, porque assim, seria a dica, do mesmo jeito a Pietra? Eu acho que todos nós aqui, independentemente da nossa fase de vida, acho que todas nós somos curiosas, né? A gente é instigadora, então acho que uma coisa que é importante para qualquer pessoa, homem, mulher, jovem ou não, é de ser instigador, de questionar, por que não? Então, eu acho que se fazer essa pergunta, por que não, né, ajuda bastante a remover os obstáculos, né? A gente aqui, a Pietra também, autodidata em inglês, eu também fui autodidata em inglês durante muito tempo, então não existe obstáculo. O obstáculo é sempre a gente mesmo. Então, acho que se você tirar essa capa, né, essa fantasia dessa pessoa difícil, né? Tudo é difícil, eu não vou conseguir. Se você varrer os obstáculos da frente e colocar esses sonhos, não como... não, eu deixei de fazer, não como arrependimentos, mas sim como... você pode adiar
e deixá-los guardadinhos com muito amor e carinho, porque um dia eles podem se realizar, eu acho, pelo menos para mim foi assim. Então, eu acho que se existe algum lá que está guardado, engavetado de uma maneira positiva, tá? Não mofando numa gaveta, eu acho que sempre é tempo para poder tirar, basta você se dedicar e ser instigador, querer saber, buscar, porque existe, para cada perfil, existe sim um caminho para se estudar no exterior, não é impossível. Perfeito. E economizar, claro, né, gente? Economia é tudo. Importante. Eu que digo. É isso. Perfeito. Pietra, o que você diz para nós, Pietra? Vamos lá. O que eu vou falar, acho que é um pouco até clichê, mas tem uma frase que eu gosto bastante e que eu costumava visualizar, que é assim: a winner is just a loser who tried one more time, que seria que um vencedor, né, é só um perdedor que tentou mais uma vez. Então, eu acho que assim, nenhum sonho é fácil, de maneira alguma. Então, só você sabe, né, as coisas que você passa, que você precisou passar, né, para chegar em determinado lugar. Então, assim, acho que persistência é a chave, mesmo que, acho que em muitos momentos, né, você pode ouvir de pessoas que você ama que não vai dar certo, que acha que não, isso não era o caminho certo para você, mas só você sabe dos seus sonhos. No final das contas, você é a única pessoa responsável por fazer acontecer, né? Então, é realmente se planejar, né? Persistir, que eu sou a prova viva de que uma hora as coisas acontecem, né? Então, é realmente vai dar certo. Vai dar certo. É verdade. Perfeito. Essa palavra persistência é muito forte. É isso aí. Muito boa. E essa sua frase eu vou anotar também. Adorei. E você, Larinha? Eu acho que como eu tive uma experiência um pouco diferente, eu acho que eu tenho uma mais para quando a pessoa chegar aqui. É que aqui é muito difícil se adaptar, né? Porque você está longe da sua família e da sua cultura. Então, eu acho que é uma experiência que você tem para você ser sua própria amiga, assim. Eu acho que é o melhor jeito de se colocar, porque você vai estar numa situação que só você vai entender. E não tem como, desculpa, e não tem como outra pessoa te entender de vez em quando. Então, eu acho que minha dica vai ser não ficar muito frustrado, assim, não fique muito frustrado, porque é uma situação difícil, realmente é, e tem vezes que ninguém vai te entender, mas o melhor que você pode fazer é continuar indo no teu caminho. Isso mesmo, isso aí, não desistir. E Larinha, que mensagem demais. linda, né? Conviver a gente bem entende muito mesmo, isso. né? Saber quem você é, não deixar que ninguém te determine, é muito bacana. Sim. É uma dica preciosa. Eu ouvi muito, já ouvi muito isso. O que você vai fazer lá nessa idade? O que você vai estudar fora nessa idade? E eu acho o máximo estar no meio da garotada, gente. Eu acho demais. Isso rejuvenesce. Então, é isso que eu vim fazer. Você pode passar muito aprendizado para as pessoas, né? Com a tua experiência vivida até aqui. Isso é fantástico. Essa oportunidade. E nunca é tarde para você correr atrás dos sonhos. Nunca, né? Não. Permita-se. Exatamente. Permita-se, planeja, tira isso do papel e vai em frente do seu objetivo, que eu acho que é isso aí que a gente tem que pensar. Como a Pietra disse, faça acontecer, né? Exato. Por mais que às vezes é doído você pegar, você ter alguém que você ama perto, né? Que você queria o apoio, vai lá e assim, olha, tá tudo bem, não vai dar certo. Sim. E você né, sair dessa situação, sobreviver a isso, assim, não, eu vou. Né? Eu vou lutar, quer dizer, o jogo só termina quando acaba, né? Exatamente. Então, quando acaba, isso aí. É verdade. Isso mesmo. Meninas, isso mesmo. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade, pelas dicas de ouro, né? Por partilhar com a gente a experiência, assim, cada uma, né? Em fases, esse era o propósito, né? Pegar pessoas em fases diferentes da vida para dizer o seguinte, olha, é possível, vai lá e faz acontecer. Exato, né, amiga? Exatamente. O que a gente pode dizer é isso mesmo,
deixar o nosso agradecimento para vocês e dar os parabéns pela história de cada uma, porque cada uma deixou aqui um aprendizado para nós. E boa sorte na trajetória, né? E a gente gostaria de agradecer também a participação de todo mundo que está aqui com a gente. E vamos ter o maior prazer em fazer a próxima aí, se alguém tiver sugestões e quiser mandar para a gente no inbox também. Isso, manda sugestões de temas de interesse que queiram saber mais, que a gente aprofunda. Isso, a gente está à disposição. Viu? Se tiver alguma pergunta também, eu me coloco à disposição, por intermédio aí da Embrace, estou super à disposição no que precisar. Hein? Pode colocar lá na nossa caixinha que a gente Lúcia. repassa para as meninas. Isso. Tá bom? Tá ótimo. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada também. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Beijo. Obrigada Obrigada pela pela convite. oportunidade. Obrigada, Lúcia.